Boa noite, passando por aqui mais uma vez. Eu quero dizer, hoje foi a minha audiência lá no Verde Mar, só que foi uma audiência de fachada. Então eu gostaria que o Ministério Público olhasse isso daí. O Ministério Público do Trabalho, eu gostaria que a Justiça do Trabalho olhasse isso daí, porque já é a segunda vez. A primeira vez eu cheguei um pouco atrasada, uns 3 minutos atrasada, eles não quiseram me deixar entrar para assistir a audiência. E a segunda vez, que foi hoje, da primeira vez eles me deram o documento e tal, e dessa vez agora, como se diz, os agentes dos pilantras do Jardim Alvorada, junto com Santo André, junto com o Pindorama, e, enfim, junto com o Buraco Quente, junto com os pilantras lá do São Pedro, porque isso daí já perdura muito antes, porque quando eu morei no São Pedro, eu morava atrás do Verde Mar. E eu levei o currículo lá e como eles fizeram esse zap, que eu rolava lá através dessa vagabunda chamada Vanilda e companhia, um cara que era de um lava-jato, nem sei como mais o nome do lava-jato, não sei se é lava-jato cubano, sei lá como é que é o nome do cara, para ver como que é tão importante esse povo, essas pessoas na minha vida. Eles fizeram o zap, rodaram lá no bairro, depois eles vieram, esse cara até veio querer amizade, eu nunca quis amizade, porque eu sei muito bem da onde que veio e para onde que vai, e essa situação, porque sempre mentia, enganava, e enfim, o Verde Mar hoje, detalhadamente eles colocaram a audiência do Verde Mar no site, no zap aí desses pilantras, é como que se eu tivesse perdido a audiência. Só que eu gostaria de saber por que foram 15 minutos de audiência, ou até menos de audiência. E nessa audiência, a pilantra da advogada do Veidimar falou um monte de baboseira que eles sabem muito bem que eles não fizeram. Primeiro ponto, eu fui contratada, 3 meses de... A gente tem 3 meses, né, de experiência. Eu fiquei lá 1 mês e pouco, aí a advogada falou que eu só trabalhei 4 dias, me descontando mais ou menos uns R$ 800 de faltas, certo? Com os 3 dias que eu faltei, que foi sexta, sábado e domingo, porque eu mudei do Pindorama para Contagem, eu notifiquei para minha encarregada, porque lá o sistema era você fala para o encarregado passa por recursos humanos te chamam. Então, uma única vez o recurso humano me chamou, eu fui lá, inclusive, não foi nem pela encarregada, porque a encarregada não fazia nada para mim nem por mim. Muito pelo contrário. Tudo que eu pedia a ela ignorava. E eu trabalhava no Verde Mar lá da Savassi, e aí ela ignorava tudo que eu falava, tá? Na pizzaria de lá. E quer dizer, todo mundo tinha o zap e o meu zap em relação a ela foi bloqueado. Por quê? Porque falam que eu tiro as coisas do zap para postar, mas é o contrário. Porque os pilantras que têm o meu número de telefone, através da família do meu pai, através da Claro, através dessa vagabunda dessa Kiara, através dessa vagabunda dessa Amanda, do site dessa pilantra dessa Vanilda, dessa Marilda, desse Guilherme, desse Jefferson, desse Rodney, através desses pilantras, eles pegaram meu número de telefone. Então, quer dizer, a Claro é tão culpada quanto isso, porque eles me ligam constantemente. O meu celular, ele dá muito número de spam, e a maioria desses números de spam é dessas pessoas, porque eu não tenho contato, ou seja, eles me ligam querendo que eu retorne para eles poderem postar no zap deles, postar no site deles, só que eu não respondo, beleza? E aí, o que que acontece? Quando eu morava lá e que acontecia tudo isso, eu enviei currículo, eles nunca me chamaram. Aí eles resolveram me chamar,
mas para me sacanear, porque na primeira semana, no segundo dia, trabalhando nessa loja, tem escala. No dia da minha escala, que era a minha folga, eles não me falavam. Inclusive, teve umas duas vezes que eu tive folga e aí eu não fui informada, principalmente no dia que, num desses dias, que provavelmente era numa sexta, que seria uma das minhas folgas, porque ela era rotativa, e eles não me falaram, porque eu estava, esses 3 dias, eu comentei com a encarregada, que era para falar do recursos humanos, para mudar o meu cartão de ótimo, de BH Bus para ótimo, e eles não quiseram, ela não quis se manifestar, ninguém falar no recursos humanos, foi eu que falei. Eu fui com meu marido, tá? No recursos humanos, fui conversar, eles marcaram o dia para poder fazer o acerto comigo, que não houve. Marcaram o dia para me poder entregar o uniforme. E eles gritaram no corredor que eu não entreguei o uniforme, como se eu tivesse roubado o uniforme da empresa. Só que meu marido estava de prova e todo mundo que estava lá viu que eu estava com o uniforme, que eu subi, levei, eu tenho toda a documentação. Inclusive, no dia que aconteceu isso, eles zeraram a minha folha de pagamento, eles colocaram zerado, que eles não iriam me pagar nada. Eles falaram lá que não iriam me pagar nada, o Recursos Humanos falou que não iria me pagar nada. Lá na loja, o, 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 os, os garçons, um falando para o outro que eu iria ser mandada embora, e falando que ia fazer sacanagem até eu mudar. Então, inclusive, no dia que o último dia que eu trabalhei lá, eu sou muito rápida para fazer as coisas. E eles não pegaram nada da cozinha para me poder colocar em ordem e tal, porque eu trabalhava na cozinha. E foi só juntando, foi o único dia que a minha cozinha ficou uma bagunça, literalmente uma bagunça. Eu nunca deixei a cozinha dessa forma para a pessoa que trabalhava no outro dia na parte da manhã. E eles fizeram de sacanagem, né, para poder constar lá, né, para filmar, para colocar no Zap e tudo mais. Eles alegaram que eu não tinha entregue o uniforme, que não ia me pagar, que não tinha nada para me poder fazer acerto. E aí eles mandaram eu ir com o advogado se eu quisesse receber alguma coisa, porque eles não iriam me pagar nada. Afirmando isso, aí eu fui a primeira vez, foi quando eu cheguei 3 minutos atrás, às vezes eu não quiser deixar eu entrar na audiência. Por quê? Porque o pessoal do Guilherme, desse pessoalzinho aí, tem parente, né, lá na Justiça do Trabalho, tem parente todo, eles acompanham esse zap. Então, quer dizer, tanto lá na Justiça do Trabalho, como lá no juizado criminal, lá no juizado da Tereza Cristina, eles fazem esse tipo de sacanagem. Então, eu gostaria de saber do Ministério Público essa demanda, como é que vai ficar? Porque hoje a audiência foi o seguinte: foi mais ou menos uns 15 minutos de audiência, eles não me falaram nada sobre nada, só a advogada falou, o outro advogado perguntou, e eu me dei o direito de responder algumas coisas, eu pedi, e falei que, na realidade, entendeu? Aquilo que eles falaram, né, que eu roubei o uniforme, que eu não entreguei o uniforme e tudo isso. Tudo isso que está acontecendo no Vegemar aconteceu na Argos. Essa turma desse Gustavo, juntamente com o pilantra lá de dentro da Argos, um tal de Orestes, certo? Junto com os funcionários da Argos, a Sirlene, que era encarregada na época, que provavelmente deve estar lá, né? Amante do chefe de estação lá. Não sei, que eu não tenho nada a ver com a vida dela, mas que ela gosta muito de conversar pelo o rabo dela. E aí o que acontece? Eles armaram para mim lá dentro. Simplesmente, eu trabalhei de Eldorado a Vilarinho, eu fui a única da minha época que trabalhei todas as estações, eles me pegavam para trabalhar, eu era fixa, depois eles me colocaram para trabalhar para poder me tirar de lá, inventando mentira, calúnias, difamações no meio do povo, do pessoal. Graças a Deus eu tive muitos amigos, muita amizade boa, entendeu? Como eu tenho até hoje de lá. E o que acontece?
na hora de fazer o meu acerto, eles falaram que Argos não iria me pagar nada, porque eu ouvi a Sirlene falar com a Regina que Argos não iria me pagar nada. E o que eles fizeram? Aí juntaram com a família do meu pai, na rua da casa da família da minha mãe, tem uma mulher que trabalha dentro do Cine da Praça 7, do AI da Praça 7. E quando eu fui colocar o meu seguro-desemprego, eles falaram que eu não teria nada para receber. Eu fui no Ministério do Trabalho, tá? E um tal de Edson falou que era na Curitiba ainda. Ele falou que eu não tinha nada para receber, sendo que eu tenho. O que eles fizeram? Eles reteram o meu seguro-desemprego. Então, o que acontece? Passou a data de requerimento. Eu achei aquele estranho. Eu entrei, eu ia pegar um advogado. Na época aconteceram um monte de coisa. E aí eu peguei o advogado e tal. E aí eu fui descobrir em 2022, mais ou menos, foi janeiro de 2022, que eu fui pegar uma carta no Cine de apresentação para a empresa e descobri que eu tinha um direito a seguro-desemprego, só que o prazo de requerimento já tinha acabado. Então, estava lá retido. Isso daí, eles deixaram na minha carteira e o que eles fizeram? Por eles fazerem isso, aí a minha carteira ficou em aberto por muito tempo para me pedindo de trabalhar. A mesma coisa que eles fizeram na Argos, eles fizeram no Hortifruti comigo, tá? Para eu poder não trabalhar, fazendo isso na minha carteira, sujando a minha carteira. Eles fizeram isso nessa empresa que eu trabalhei, entendeu? E agora está fazendo uma outra empresa lá de Contagem, que eu fui, é uma empresa terceirizada, é multiservice, né, lá em Contagem. E aí eles fizeram assim, eles pegaram minha documentação toda, passaram minha documentação para essa tal de ZAF. Aí dessa tal de ZAF eles me ligaram, aí dessa ZAF eles me passaram para RGS. E quando a IRGS me chamou para poder fazer, para ir trabalhar, eles colocavam tudo em escala. Então, tudo que eles fizeram, eles pegaram minha documentação, meu exame admissional foi feito pelo Zap, eles mandaram para eu poder ir, nada pessoalmente. Então, você vê que tem falcatrua. Então, da mesma coisa que a Verdimar. O Verdimar fez a mesma coisa, só que o Verdimar ainda fez pessoalmente. Eu fui lá, levei documentação, tal. Só que na hora de pagar. Então, eu quero saber do Ministério Público da Justiça e do Trabalho quando é que eles vão me pagar. Eles vão me pagar calúnia, difamação, indenização, o que for. Entendeu? Mas eu quero aquilo que é meu de direito. Por mim de direito. Então, não adianta colocar no Zap, não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta difamar. A mesma coisa que eles fizeram aqui com a água, sabe? Porque aqui eles falaram que a minha água era direta, né? Igual eu tenho água. Se vocês quiserem ver, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu tenho água no torneiro, tá vendo? Eu tenho água. Tenho água aqui, tenho água no chuveiro, tenho água. Eu não tenho água, eu não fiquei sem água. Aí a mentira toda aí que eu tava sem água, que eu não pago conta, que é isso, que aquilo outro. E aí fizeram uma falcatrua, chamaram o proprietário, fizeram a conversa fiada toda para ele poder tirar a casa de mim, essa vagabundagem toda para ter uma ação e etc e tal. E aí estão jogando, um joga pro outro. Aí eu fiquei 2 dias sem água para colocar no site, eles colocam que eu tô sem água, eu nunca fiquei, beleza? E aí fizeram essa palhaçada toda, para quê? Para falar, para alegar que eu sou louca, que eu sou perturbada, que eu que não quero trabalhar, sendo que eles estão sujando a minha carteira. Inclusive, essa RGS que me disse que me chamou para essa ZAP, que chamou para trabalhar, eu nunca disse que ela nem é daqui, que é de São Paulo, mas é mentira, porque foi através da Multiservice, e quem está por trás dessas ZAF é esses pilantras mesmo, esse tal de Odine, esse tal de Guilherme, essa patota toda da mentira, da calúnia, entendeu? Que está por trás disso daí.
Porque os mandantes mesmo ficam lá no Santo André, os pilantras do Santo André, que sai lá da família do meu pai. E aí fala pros trouxas daqui, né, do Pindorama, do Jardim Alvorada, do São José, etc e tal. Aí fica aquela patota, entendeu? Um acoitando o outro. E querendo fazer inferno e dando cachaça e dando droga. Por quê? Para poder tirar a casa, tirar emprego. Então eles fizeram isso. Só que aí eles não contavam que eu não iria ficar. De uma certa, eu não iria ficar. Entendeu? Eu peguei sim o colete, eu vou devolver o colete na empresa, certo? Sabe o que eu penso? Não precisa nem me pagar. Só tira o meu nome da carteira, só dá baixa na minha carteira, não precisa nem me pagar. Porque eu acho que vocês estão mais precisados do que eu, entendeu? No caso de querer fazer isso, vocês estão mais precisados do dinheiro do que eu. Então, vocês ficam com ele e só dá baixa na minha carteira, porque a minha carteira é minha, é direito meu. Então, eu queria saber do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, dá uma olhadinha aí na Justiça do Trabalho, nessa situação toda, no meu número de CPF, no meu nome, aquilo que eles estão fazendo, a sujeirada, porque eles estão utilizando pessoas aí de dentro para fazer isso comigo no Ministério do Trabalho, lá no juizado da Santa Casa, perto da Santa Casa, lá a mesma coisa, eles estão utilizando pessoas para poder fazer isso. Lá no juizado da Tereza Cristina, a mesma coisa, porque eu tenho uma demanda lá com a Polícia Civil, o Ministério Público, porque na realidade foi os policiais que me agrediram, não foi eu que agredi eles. Eles alegaram que eu agredi eles, que me agrediram, entendeu? E tenho provas, né? Porque meu marido, meus amigos, minha amiga estava comigo. Então, assim, eu tenho tudo em mãos. Então, quer dizer, eu não tenho medo de bandido na polícia, na corporação, no Estado, entendeu? Então, vocês a demanda que eu coloquei. Então, aí fala que eu que estou sendo processada pelo Estado. Então, eu quero ver o Estado falar comigo, mostrar para mim que eu estou sendo processada pelo Estado, sendo que os bandidos que vocês acoitam, que estão por trás disso daí. Entendeu? Porque até agora eu não fui chamada. Eu fui lá 2 vezes para verificar a demanda que eu coloquei, o processo que eu coloquei. E aí, aí dentro do juizado da Tereza Cristina, tem a armação que vocês mesmos notificam, meu endereço mudou, e aí fica por o dito pelo não dito. Lá no juizado da Santa Casa, a mesma coisa, certo? Vocês fazem a mesma coisa. Tem a demanda da Copasa. Inclusive, ontem eu recebi um zap, né, da Copasa para me poder, do juizado para comparecer lá, entendeu? Para poder resolver isso daí. Porque já era para ter outra audiência para poder resolver essa questão, porque é direito meu. Porque se já que me tiraram da casa e alegaram para mim que eu não paguei, sendo que eu paguei para fazer o acordo com a Copasa, o débito que vocês colocaram na minha conta, a proprietária me tira da casa. Se eu fosse errada, ela não ia me tirar da casa, né? A dona Marinete, né? A vagabunda de carteirinha assinada, a mandante dos pilantras aí, né? Junto como é que vocês falam? Os agentes. Só se for agente do capeta, né? Na realidade. E aí, tirou e colocou minhas coisas no container. Colocando minhas coisas no container, e aí eu paguei lá no container para poder tirar as minhas coisas. Entendeu? Aliás, ela já tinha pago. Perdão, tem uma coisa aí. Ela pagou para poder colocar as minhas coisas lá, e eu tinha 30 dias para tirar as minhas coisas. Foi quando eu mudei para o Jardim Montanhês. E aí depois eu mudei para Contagem. E aí depois eu mudei para o Jardim Montanhês. E todas as vezes tem alguma coisa na casa, tem alguma coisa na água. Então, quer dizer, olha para vocês verem, o capeta é o mesmo, só muda de endereço. Então, assim, para de perseguição, para de me perseguir, para de perseguir meu marido, entendeu? Igual vocês falam. E espalharam aí no Zap que eu fui denunciada, que eu sou denunciada, que a minha família denunciou. Minha família denunciou o quê? Eu que denunciei eles. Eu denunciei isso aí, e não é nem minha mãe e meu pai, não. É os irmãos do meu pai que fizeram isso, entendeu? Junto com a família dele e meu pai, ele sabe, em termos, ele sabe a metade. Ele sabe o que eles contam para eles,
entendeu? Ele não sabe da realidade dos fatos, beleza? E aí fala que eu tirei meus netos do coisa. Hoje meus netos foram embora, pegaram, a minha filha pegou a guarda deles de volta. Tá todos eles com a mãe agora. Todos eles, entendeu? A Cida não tirou filho de ninguém, voltou para a mãe deles, entendeu? Eu simplesmente sempre cuidei na escola, em tudo, porque criança precisa de cuidado, precisa de amor, entendeu? Eu só tenho uma filha abençoada, para mim, abençoada. Então, assim, da mesma forma que eu cuidei, criei, e sempre abençoei a vida dela, eu abençoo a vida dos meus netos. Então, assim, eu não sei por que a perseguição, a conversa fiada, a encheção de saco dessa patota. Eu não sei o porquê, entendeu? E outra coisa, eu não tô à procura de homem, não tô à procura de macho. Essa patota inventa mentira, que eu ligo para Jefferson, que eu ligo para Gustavo, que eu ligo para puta que pariu de roda. Eu não conheço esses palhaços desses pilantras e nem quero ter o desprazer. Diz que essa firma Azaf é deles ou que eles inventaram que é não sei o quê. Eu não quero saber. Se for, eu já saí fora. Porque não adianta me ligar, não adianta conversar. Inclusive, quando eu liguei para eles para saber da escala, eles não quiseram me atender. Então, agora, eu quero falar para vocês que vocês não precisam ligar para o meu número de telefone, porque quem não vai atender sou eu. Eu não quero convivência com vocês. Eu não quero saber de vocês, certo? Eu sou maior de idade, vacinada, suficiente para poder conseguir emprego em qualquer lugar que eu quiser, em nome do Senhor Jesus. Tá? Porque eu tenho capacidade para isso, e não é vagabundo que me coloca, não é vagabundo que me coloca, quem coloca é Deus. E aonde que Deus me colocar, é onde que eu vou ficar. Então, por que não é? Certo? Porque eu já sabia que tinha alguma coisa errada e Deus já tinha me mostrado que tinha alguma coisa errada. Então, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Esquece do meu nome, esquece do nome do meu marido, esquece do nome da minha filha. Nós não lembramos de vocês, nós queremos saber de vocês. Eu quero saber de putaria, de site, de zap. Claro, resolva o problema, porque vocês ficaram de me ligar. Eu liguei para a Anatel para poder resolver isso. Se precisar, eu ligo para a Anatel. Eu já levei no Procon, eu vou pedir a demanda de novo para poder resolver esse assunto da minha linha. E eu não quero mais telefone, número de Claro. Por mim, vocês são mais precisados que eu, certo? E resolvam vocês. Agora, fazer palhaçada com minha linha, passar meu número, minha documentação para vagabundo, isso é crime. E isso, se eu quiser processar vocês, eu posso. Tá? Porque vocês passam meu número para pilantra, para safado, para puta que pariu afora. Então, quer dizer, o meu telefone não é lugar para cachorrada. Eu não tenho costume de atender vagabunda. A minha casa não é zona, não é puteiro para poder atender gigolô de puta pobre, para atender pilantra de carteira assinada, bandido, traficante, a puta que pariu afora. Então, eu tô falando claramente. Lá na igreja, vocês deixam, meu pastor, minha coisa. Agora, se tá falando da igreja, se tá querendo colocar a igreja, isso é problema seu, vocês acertar com Deus, não é comigo, beleza? Só não vem. Agora, o Verdimar, eu quero a resposta. Eu quero a resposta do Verdimar, eu quero a resposta dessa IRGS. Eu quero que tira o meu. Da baixa na minha carteira, porque isso é dever, é obrigação, é meu direito. Porque eu não sou obrigada a ficar num lugar que me defamam, que me caluniam. Eu não sou obrigada a ficar num lugar que eu não gosto, entendeu? Eu não sou obrigada a ter amizade com quem eu não quero ter, a me relacionar com quem eu não me faz bem. Então, eu não quero ter, beleza? Então, eu quero que vocês debaixem na minha carteira e que deixem a minha vida em paz, beleza? Da mesma forma que vocês fizeram lá no Hortifruti, que eu descobri a palhaçada, que eu desmascarei vocês, entendeu? Eu desmascarei lá no Hortifruti. Então, quer dizer, esse povo é tão palhaço que era eu que estava rindo da cara deles, entendeu? E agora a mesma coisa. Então, essa patota toda de 15 minutos e de me chamar lá, eu quero o dia da audiência, tá? Eu quero a realidade dos fatos, porque senão eu vou pegar o meu advogado, porque lá eu não precisei de advogado porque é justiça do trabalho. Mas eu tenho advogado. Aí eu pego o advogado e levo para poder fazer outra demanda, beleza? Porque aí é outra história.
tá? Aí vai ser coisa muito pior. Porque já que eu tô tendo esse trabalho todo e é direito meu, e danos morais, calúnia, difamação, de tudo que vocês já fizeram, falaram a meu respeito, beleza? Eu tenho todo o direito, entendeu? E o Ministério Público, ele não tem nem direito, porque do jeito que vocês falaram, que vocês. Vindo isso daí do Ministério Público, o Ministério Público acota bandido. O Ministério Público está aí para investigar ou está para coitar bandido? O Público está aí para resolver, infelizmente, é Brasil. Porque Brasil tudo é putaria. Se vem ladrão lá de cima, o que esperar do Ministério Público? Principalmente de Minas Gerais. E dizem que vocês trabalham. Só que vocês trabalham contra a sociedade. Porque a favor da sociedade vocês não trabalham, não. Vocês trabalham contra. E lá, vocês são tão pilantra que num dia antes, ontem, eu fui lá para poder saber, na quarta-feira, o horário da minha audiência, porque eu tinha audiência online. No dia da minha audiência, lá no juizado, a Claro tirou a minha linha. Beleza? Aí a Claro tirou a linha, aí foi tudo armado. A Claro tirou a linha um dia antes, para no dia da audiência eu não ir, para poder beneficiar a Copasa e a vagabunda da Marinette, que fez tudo isso e toda sujeirada junto com esse pilantra desse Rodney, quanto com esse pilantra desse Guilherme, desse Jefferson, junto com o vagabundo do tal do Vanilson, junto com o vagabundo do tal. Essa patota do Vanilson, se eu fosse você, cara, você tomava vergonha na cara, porque além de ser feio, você é horrível. Eu tenho nojo só de pensar que um dia eu olhei pra tua cara. Entendeu? Porque eu nunca conversei com você, eu não tenho amizade com você, eu nunca gostei de você, nem como pessoa, muito menos como homem. Beleza? Eu acho que determinadas pessoas se acham, entendeu? Você não é uma pessoa. Você não faz o meu tipo. Nem você, nem o tal de Jefferson. Como é que vocês falam? Que eu mandei um nude pro Jefferson, que eu mandei um nude para não sei quem, que eu mandei. Se eu gostasse de vagabundo, eu tava na turma de vocês. Se eu gostasse de bandido, eu tava na turma de vocês. E para outra coisa também, os mesmos bandidos que fizeram Jardim Alvorada, Pindorama, começou lá no Buraco Quente junto com a patota vagabundada da Vanilda. E esses estão aqui, ó, próximo de mim aqui no São José. Beleza? E aí, o que acontece? Desde lá, aí juntou com a minha ex-cunhada Edna, que mora lá no buraco, entendeu? Que não tem nada a ver. Eu e meu ex-marido somos maravilhosamente bem, amigos. Ele tem a família dele, eu tenho a minha. Temos um filho, uma filha em comum, temos netos maravilhosos, entendeu? Então, assim, vocês que são trouxas, vocês que não vivem, e vocês vivem como? Aonde que está a cabeça de vocês? Vocês são seres humanos ou são bichos? Agora, se vocês for bichos, vocês tinham que estar trancafiados no zoológico. Só que o zoológico aqui de Belo Horizonte é muito pequeno pela quantidade de animais que a gente vê todos os santos dias. Beleza? Então, assim, você larga a gente. Porque isso começou de lá, isso fazia sapatar. Eu sei muito bem que faz sapatota, que fez a cabeça do meu ex-marido na época, fez a palhaçada junto com a família do meu pai. Ô, filho, deixa eu falar com vocês. Vocês são tão ridículos. Vocês deveriam de ter vergonha na cara, porque sabe o que vocês fizeram comigo? Vocês me fizeram um bem tão grande de saber a mulher maravilhosa que eu sou. A pessoa maravilhosa que estava aqui, ó, ela se redescobriu. A pessoa linda que é a Aparecida. Vocês não sabem o bem pra cutis que vocês fizeram para mim. Vocês não têm noção do bem que vocês fizeram. Porque hoje eu me conheço melhor do que antes. Hoje eu sei onde eu piso, aonde eu vou, com quem eu vou. Então, quer dizer, a companhia é questão de escolha. Sou eu que escolho quem eu quero estar perto, o lugar que eu quero estar, a casa que eu quero estar, aonde eu quero estar. Beleza? Então quer dizer que vocês não fazem diferença nenhuma na minha vida. A única coisa, para falar a verdade, quando Deus fala, até o capeta obedece.
Então quer dizer que vocês são tão usados pelo coisa ruim que vocês me fizeram bem. Vocês não sabem o bem que vocês fizeram na minha vida, achando que eu ia ficar chorando pelos cantos por causa das coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que vocês fizeram beneficiou de alguma forma. Então, assim, eu tenho que agradecer para essa cambada de trouxa, essa cambada de panelinha, essa cambada de monstro. Sabe o quê? Para vocês crescerem, amadurecerem, melhorarem como ser humano. O dia que vocês forem ser humano, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas enquanto vocês forem essa mente tupiniquim, esse tipo de gentinha que vocês são, e essas pessoas ridicularizadas, como se diz, ela não tem nada. Ô, filho, se eu tenho, já até ouvi, como é que ela não tem nada para dar inveja de ninguém. Eu não quero dar inveja de ninguém, não. Se você sente inveja de mim, o problema é seu. Se você precisa de ir para uma macumba, para um santo, para puta que pariu, para fazer alguma coisa, porque tá com inveja de mim, do meu corpo, da minha pele, do não sei o quê, do nariz, do olho, da sobrancelha. Aqui, falar de mim é fácil, queridos. Agora, fazer o que a Cida faz tem que ter muito peito e bunda e capacidade. Caráter, postura e dignidade. Tem que ser muito mulher para poder fazer. E isso não é para qualquer um, que nem vocês. Porque pessoas que ficam o tempo todo na internet procurando destruir a vida dos outros é qualquer um, entendeu? E eu não tenho esse tempo que vocês têm, beleza? Então eu só quero dar uma dica. Ministério Público, eu quero a resposta. Eu quero a resposta lá no juizado da água, a coisa da Marinete, porque aqueles lá, eles sempre me empataram tudo para poder a demanda não chegar, o processo não chegar. Não me mandam notificações, não falam comigo o dia da audiência certa, não me dá a documentação correta, adequada, e isso é direito meu. Então, eu exijo isso. Eu quero do Verde Mar, eu quero da RGS, dessa ZAF, eu quero a resposta, sim? E eu exijo resposta, porque isso é direito meu, certo? E aí eu vou querer sim, tá? E danos morais, porque para uma empresa falar que você rouba, ela tem que ter provas que você realmente rouba. Para uma empresa falar que as coisas que eu ouvi dentro da empresa, trabalhando lá, é pouco tempo que eu trabalhei, é porque eles têm que ter prova daquilo que eles falaram. Então, agora eu quero resposta. Eu quero tudo meu que é de direito. E eu espero que o Ministério Público tome essa rede da frente. Eu quero que o Ministério Público me responda. Porque tem meu nome, tem a Anatel, me responda o assunto da Claro, tá? Porque essa operadora já tá enchendo o saco e já tá fazendo demais e juntando com essa vagabunda que trabalha lá dentro, para poder ficar tirando crédito, tirando tudo que fazendo gracinha, tirando internet, isso, aquilo, outro. A minha linha eu pagava, foram 22 acordos, então agora eu quero a resposta, porque, primeiro, eu não vou ficar inadimplente com isso daí, porque eu não preciso ter nome sujo por causa de vagabundo nenhum, e nem vou ter por causa de vocês. Só que essa operadora para mim não satisfaz, eu não quero nada com ela, eu tenho outra operadora, mas eu quero resolver isso. Só por isso, eu estou usando até outro número, mas acontece que infelizmente eu tenho que ainda usar o outro número da Claro, que é que eu estou querendo sair fora. Então, que vocês resolvam isso, me notifique, me fala a decisão, porque eu estou aguardando, tá? Se eu tiver que levar de novo, eu levo Procon, levo Justiça, vou fazer tudo que eu preciso de fazer. Mas que vocês vão pagar tudo, porque se eu for olhar isso, desde fevereiro de 2022 até março de 2024, que eu paguei o 22º acordo que vocês quebraram, a Claro está me devendo, não eu que estou devendo a Claro. Então, eu quero resposta. Da mesma forma que eu quero resposta do Verdemar, da Copasa, eu quero resposta. Agora, é minha vez, meu direito
de querer resposta. E sem baderna, sem bagunça, sem vagabundagem. Porque vocês são tão pilantras que você arruma jeito de tudo para poder fazer falcatrua com o nome dos outros, com CPF, utilizando meu número de CPF, utilizando minha documentação, entendeu? Utilizando tudo que é meu. Tudo passando pela justiça, e na hora que vai saber, tem um monte de coisa errada aí que vocês colocaram no meu nome. Então eu quero saber, tá bom? Beleza? Eu vou ficar aguardando.